Bem-vindo a mais um dos nossos episódios do nosso Conde Talks. Hoje nós temos também mais um convidado super especial, Juliano Santos. Muito bem-vindo aqui à nossa terrinha também, à nossa igreja. Juliano é missionário do Palavra da Vida Internacional e hoje vai ter um tempinho conosco de bate-papo sobre um tema muito importante que se chama chamado, vocação. Estava falando antes um pouquinho com o Juliano sobre talvez essa grande dúvida que fica pra gente, né? Tem algumas pessoas que pensam que alguém que é vocacionado, chamado de alguma forma, o cara, ele quase está num pedestal, né? É um pastorcentrismo, é um anjo iluminado dentro da igreja, alguém que ninguém pode tocar, é algo assim quase inalcançável. E por outro lado, tem aquela frase que a gente escuta também, né? Todos somos missionários e que existe uma verdade nisso também, mas quando todo mundo é algo, ninguém é também. Então, ao mesmo tempo, tem esse desequilíbrio. Já ouvi muitas pessoas exatamente perguntando isso, né? Poxa, será que eu sou vocacionado? Será que eu posso me promover a isso ou não? Então, no meio de todas essas perguntas, debates, eu queria bater um papo contigo um pouquinho hoje sobre vocação, chamado, e quero te ouvir. Então, o que tu acha sobre isso, enfim, sobre esse tema? Bom, eu acho que, primeiro, a minha experiência com relação ao meu chamado depois que eu conheci a Cristo e tive a minha vida transformada por Ele, eu entendi que Deus me chamava para o serviço. E então eu comecei, era o rato de igreja, né? De estar sempre na igreja, sempre apoiando, sempre ajudando, independente do que fosse, a gente estava lá servindo, né? A Deus, né? E com o tempo, esse chamado ou essa responsabilidade que a gente sentia de servir a Deus dentro do contexto da igreja, ele foi se tornando uma convicção de, cara, eu amo isso, eu gosto disso, eu quero me dedicar a isso, né? E aí eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, numa famosa fogueira do Palavra da Vida, né? Geralmente ali. Eu entendi que Deus queria que eu trabalhasse para Ele de tempo completo, né? E, bom, comecei o processo de oração, comecei o processo de entender como seria essa transição. E aí, com 24 anos, Deus abriu as portas, né? E esse abrir as portas para servir a tempo completo foi tanto a ideia de eu entender o que Deus queria e estava me movendo para isso, a liderança da minha igreja local, também entender e ver em mim que eu era apto para poder ir, para poder servir, para poder estar a tempo completo, e também a disposição da minha família, né? Naquele tempo eu vivia no teto dos meus pais e eles, como liderança na minha vida, eu também entendia que eu precisava honrar eles nesse sentido, né? Então, tudo isso foi levando a mim a ter a convicção de Deus tá nisso, Deus está direcionando isso, e Ele foi abrindo as portas para isso, né? Então, aí nesse tempo, deixei meu trabalho, tudo que eu tinha naquele tempo, e fui estudar lá na Argentina, né? Então, eu acho que o entendimento disso foi um processo, né? E até aconteceu algo interessante, né? No meu segundo ano do seminário, eu recebi uma proposta de emprego de um amigo, e aquelas propostas que só aparecem uma vez na vida. E eu comecei a pensar justo nisso, né? Eu estava naquele momento pensando, cara, se eu fosse um empresário cristão que pudesse fazer a diferença, estaria tudo bem, mas também se eu fosse um missionário, também estaria tudo bem, né? E eu comecei a pesar as duas coisas no que Deus quer para mim, né? E eu me lembro que nesse tempo, duas pessoas específicas me ajudaram muito no processo de entender o que Deus estava fazendo nisso durante esse processo, e eu comecei a entrevistar. Todos os empresários cristãos que eu conheciam,
eu reuni com eles, conversei com eles, entendi como é Estou tentando não misturar o espanhol com o português. Eu sei, é difícil. Imagino que é difícil. Para mim nunca é um problema, mas eu acredito, né? Tentar entender como o trabalho deles era uma plataforma para poder alcançar pessoas dentro do reino de Deus, né? E comecei a entrevistar missionários que estavam a tempo completo no ministério. Mais ou menos tu foi vendo os dois lados, como é que tu interagia em cada um deles, muito bom. E então eu comecei a ver, e cara, foi uma experiência assim incrível para mim. E com o tempo eu entendi que Deus realmente queria que eu fosse para ser missionário e trabalhar com Ele a tempo completo no campo missionário, né? Então foi uma experiência bem marcante para mim, porque eu acho que essa avaliação dos dois lados foi o que me deu a convicção de dizer, não, cara... Ficou mais claro ainda. É isso que realmente eu quero para mim, né? E só que o tema nisso também é que Deus vai chamar pessoas também para poder estar como empresários, para poder estar como pessoas trabalhando como baixo, um trabalho comum e corrente. E nesses lugares Deus também nos chama a poder ser luz, né? E aí vai o outro aspecto de a outra parte da entrevista, né? Claro, o missionário que está dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, e ele tem uma responsabilidade de pregar o evangelho, né? Dentro do seu contexto, né? Então, o ponto nisso é tu entender qual é o teu papel e qual é a tua responsabilidade dentro do reino de Deus. Muito bom. Então, é o ponto de eu entender, Deus me chamou para amar Ele. Só que esse amor que eu tenho para Ele, por Ele, demonstra o quanto realmente eu amo Ele, né? Eu me lembro, eu sempre, como Paulo diz, né? Quando me posicionado a vontade de pregar o Evangelho, né? Ele fala, ai de mim se não pregar o Evangelho. Muito bom. Quando ele fala o ai de mim, não é um ai de mim de, se eu não pregar, Deus vai me matar, se eu não pregar, vai acontecer. Ele olha, Deus fez uma obra tão grande na minha vida, Deus fez algo tão incrível na minha vida, que para mim é uma vergonha se eu não falar para as pessoas que estão na minha volta sobre esse reino e sobre essa transformação que Deus fez na minha própria vida. Então, eu acho que às vezes a gente perde um pouco a perspectiva do que Deus fez na nossa vida, né? Então, eu de maneira pessoal, né, eu tenho que estar sempre olhando para trás para poder lembrar, cara, Deus fez tanta coisa na minha vida nesse tempo. Eu já estou praticamente 14, 15 anos como missionário em outros países, e Deus moveu as coisas de uma maneira tão grande que eu não posso me acomodar. Muito bom. Sabe que, assim, olhando e pensando, né, no que tu está falando, exatamente, né, a grande comissão, Mateus 28, 19, 20, ele fala exatamente isso, né, sobre fazer discípulos, e isso não tem um mandamento ali, ou algo, uma paráfrase, ou alguma observação sobre apenas pastores, missionários, mas a todos os cristãos. Esse é o chamado e a vocação do cristão em si. E essa aplicação, ela vai entrando dentro da vida de cada um de uma maneira diferente. Então, eu lembro também, eu trabalhava voltado para informática, né, na IBM, e eu lembro de que durante a semana eu ficava pensando no final de semana que eu ia poder servir na igreja. Então, eu entendi que o ministério, de alguma forma, estava sendo despertado no meu coração quando eu pensava, eu quero estar com pessoas, eu quero estar servindo mais do que eu quero estar aqui, lidando com o computador, com os problemas e tudo mais. E acho que uma coisa que ele destacou que é muito profunda para mim, que é essa confirmação, validação. A validação de Deus no meu coração, a validação de pessoas, de pastores, de família, de lideranças, e a validação de portas abertas. Eu lembro de colegas do seminário, pessoas que disseram, eu tenho um chamado, né? E nunca nenhuma igreja teve uma abertura, ou uma missão teve uma abertura para aquele ministério, então isso sempre colocava na dúvida, puxa, talvez o teu chamado seja tu estar numa empresa, trabalhando ali, servindo a Deus e sendo um missionário ali dentro. E não necessariamente o almejar, eu preciso estar numa igreja
Então, sem que haja uma abertura, uma porta aberta. Então, o que eu percebo, vejo isso no teu ministério, vejo isso no meu, vejo de vários, né? Deus abriu portas para que a gente pudesse estar no ministério e foi confirmando com o passar do tempo isso também. E quando isso se torna uma coisa mais leve, a gente vê a mão de Deus, né, de várias formas. Uma outra coisa, e até eu te pergunto também isso, né? Hoje tu está atuando com a tua família no local no México ali, né? Eu escuto muito, eu volto e meia converso com pessoas que têm um anseio de dizer assim, eu quero servir a Deus, eu quero ir para a Europa. A Europa parece que é um destino chique, né? Ou eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para um outro lugar. E é quase um turismo gospel, sabe? Assim, eu quero de alguma forma servir a Deus e lá eu acho que é um lugar legal e a pessoa não conhece a língua, não está disposto a conhecer a cultura, não está lidando com nem os problemas daquele país, né? Uhum. O que tu pensa um pouquinho sobre isso de alguma forma, enfim, de não ter a convicção certa ou a clareza para ir para um lugar, porque eu imagino que o ministério, e principalmente missões, sempre são pesadas, né? Tu tem responsabilidades, tanto isso sem uma convicção ou sem o chamado de Deus é muito mais complicado. O que tu acha sobre isso, assim, de alguma forma, coisas que parecem ou passam perto do teu ministério nisso, né? Eu acho que tem dois grupos, assim, que a gente precisa diferenciar, né? Primeiro é o grupo que tem um chamado transcultural para ser missionário e aquelas pessoas que querem ter uma experiência missionária. Legal. Então, eu acho que ter uma experiência missionária, eu acho que é muito válida, né? O próprio ministério que eu atuo, Palavra da Vida, ele tem essa ideia de poder mobilizar as pessoas ao redor do mundo para poder conhecer realidades, conhecer outros países, que a minha experiência ele te ajuda a ter uma perspectiva diferente de muitas coisas, né? Então, e dentro dessa experiência missionária envolve até alguns aspectos de turismo, né? Só que tu tá no campo missionário é uma outra realidade, é uma outra coisa, né? Às vezes o cara pensa que tá no campo missionário é que nem as fotos que postam no Instagram. Né? Uhum. É uma outra realidade, né? Eu me lembro um amigo meu, por exemplo, que foi para a Espanha, né? E dentro do contexto que nós vivíamos lá em Honduras, a gente fazia muito evangelismo explosivo, né? E aí ele foi para a Espanha com o medo, cara, o que eu faço aqui eu vou fazer lá e não vai ter nenhum problema. Sim. E ele foi para uma praça lá em Madrid, começou a fazer o evangelismo o evangelismo lá em Madrid. Ele falou que ele nunca se sentiu tão humilhado na vida dele. Ele falou, cara, o pessoal parava, falava palavrão para ele, nossa, xingava ele, falava de tudo para ele, né? Então, ele falou, cara, eu terminei o evangelismo mais por orgulho do que realmente por querer, por ver a efetividade daquilo que eu estava fazendo, né? Então, tu entendeu o contexto é algo muito importante, né? Até mesmo a nossa mudança, né, do México, de Honduras para o México, ainda que eles são países latinos, são países relativamente próximos, né? A diferença cultural é muito grande. A gente sentiu muito diferença cultural de entendimento das pessoas sobre a própria cosmovisão da vida, né? A própria realidade cultural era diferente, né? Então, para te ser um missionário, tu tem que entender que tu precisa ser flexível à realidade do país, né? Uhum. Então, quando eu estava em Honduras, eu queria falar como um hondurenho, eu queria comer as comidas que os hondurenhos comiam, eu queria fazer as coisas que o hondurenho fazia, e lá no México é a mesma coisa. Sim. Cara, a gente come as comidas deles, a gente come lá o pimenta, vê Chaves, Chapolin, não, fazer tudo. Cara, então a gente entende que a gente tem que se adaptar à cultura, né? Uhum. Mas também tem um outro aspecto, né? Que eu acho que é importante a gente entender que a missão de Deus, a gente vive ela no presente. Eu me lembro quando eu estava no seminário, né? Seminário para mim é um lugar muito legal para tu ter um aprendizado em todos os aspectos. Eu acho que ele era tanto um campo para te poder adquirir conhecimento,
como também um campo de apoio, né? Então, a gente trabalhava com colegas, principalmente os que estavam começando coisas de aconselhamento, de animar, de ajudar em algumas dificuldades. Então, tinha muita necessidade nesse sentido, né? Lá na Argentina, tinham 500 alunos na época que eu estava estudando, e tinha os amigos que falavam, não, que eu quero ir para a África, que eu vou ir lá, que eu vou fazer a diferença, eu vou alcançar aquele país, vou fazer a diferença lá, vou fazer não sei o que, não sei o que. E só que ali, no lugar onde ele estava, existia muita necessidade. Então fez até mais da onde ele almejava, né? Ele via que existia necessidade e não fazia nada. E aí o pensamento meu, de alguns amigos, era, tá, se tu não está fazendo agora, qual é a probabilidade de tu fazer o quanto tu chegar lá? Então, eu acho que, por isso que para mim, a validação da igreja, ela é muito importante dentro do teu chamado. Porque, cara, não é assim, se tu não consegue fazer dentro do teu contexto, tu provavelmente não vai fazer lá. Às vezes tu tem aquele mundo, assim, né? Eu me lembro muito, quando eu trabalhava lá em Honduras, eu era responsável pela equipe de voluntários que trabalhavam no acampamento. E aí acontecia muito que o cara, no acampamento, o cara fazia, acontecia, tinha de tudo e tal, o cara ele era o cara dentro do acampamento, né? E quando chegava na igreja local, o cara não fazia nada. E eu me lembro que eu conversava com ele e falei assim, cara, tu não entende assim, que o lugar aonde tu tem que mostrar o teu chamado não é aqui, cara. Aqui é um mês, é uma loucura, é legal, tu aprende, tu te desenvolve, tu vive experiências diferentes, mas, cara, o teu chamado tu vai ver lá na tua igreja. Quando tu tiver que varrer o chão da tua igreja, quando tu tiver que arrumar as cadeiras, quando tu tiver que discipular as pessoas, quando tu tiver que estudar para poder atender as necessidades dos jovens, dos adolescentes, ou seja, quem for dentro do contexto que aparecer, é ali, na tua igreja, onde tu pode viver o teu chamado, né? Até porque nessa realidade, né, a gente nunca sabe para onde Deus possa abrir depois as portas, mas hoje eu sei onde eu estou, né? Então, de alguma forma, eu tenho oportunidades hoje e que possivelmente ninguém mais alcance o ambiente que eu estou hoje também, né? Então, assim, pensando em tudo isso, Juliano, o que tu acha que talvez seria uma consideração final, algo que tu conseguisse pensar assim, puxa, eu acho que isso aqui daria para colocar, né, para todo mundo que está escutando também como um ponto a se avaliar, né, de tudo isso? Cara, eu acho que a primeira coisa importante é ama a palavra de Deus. Muito bom. Eu acho que tu nunca vai ser um missionário no teu contexto ou fora do teu contexto se tu realmente não entende a importância da palavra de Deus na tua vida. E justo, eu estava lendo, semana passada, estava lendo Isaías capítulo 12, né? E, cara, eu gostei muito e fiquei pensando muito isso, né? Que ele vai falar no versículo 2 do capítulo 12, ele fala, Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei, porque a minha fortaleza e minha canção é o Senhor Deus. Ele ha sido a minha salvação. E aí ele começa a falar quem Deus é para ele. O que Deus tem feito na vida dele. Ele é a fortaleza, ele é a confiança, ele é a salvação, ele é o consolo. E aí ele fala no versículo 3, com alegria me tirarás das águas dos mananciais da salvação. Estou traduzindo aqui para espanhol. Então, a ideia é de que Deus, ele tem um rio de bênçãos para a nossa vida e o que ele quer é que a gente possa viver essas bênçãos de Deus na nossa vida de uma maneira profunda, né? E aí o versículo 4 ele vai falar, e naquele dia você dirá, deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, façam conhecer entre os povos as suas obras, façam recordar o seu nome e como ele é exaltado.
cantem adorações ao Senhor, porque Ele ha feito coisas maravilhosas e seja conhecido isso por toda a terra. Então eu acho que a vida cristã, ele não é só aquilo que eu anuncio. Ele é aquilo que eu vivo, o quanto Deus é real para mim, e isso é o que me mobiliza a poder fazer o ministério, viver o ministério e ter um enfoque do ministério da maneira correta. Né? Muito bom, muito bom. Estava pensando, né, de que Atos 1:8, né, ele fala de que receberão poder do Espírito Santo e nós seremos testemunhas, né, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, cada um tem um chamado diferente nesse contexto, mas ele começa exatamente onde eu estou, exatamente da forma que eu posso servir as pessoas ao redor e intrinsecamente com esse relacionamento próximo com Jesus, né, esse relacionamento próximo que faz com que eu possa ser realmente um servo. Cara, muito legal. Acho que foi um baita papo, a gente conseguiu colocar vários pontos. Te agradeço muito, meu querido. Obrigado por esse tempo. E espero que você tenha aproveitado também. Nos vemos em mais um dos nossos episódios também. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal. Deus abençoe.